E quais lições dos Correios mundo afora podemos tomar como referência aqui no Brasil? Então, os Correios no mundo, quer dizer, Correio brasileiro já é muita coisa, né? Se pensar 5.570 municípios, integrar esse território já é muito. Se você pensar assim, Correios no mundo é um universo de pesquisa, né? Então, no mundo a gente poderia dizer que existem muitas situações diferentes de Correio. Não dá para dizer, por exemplo, que o Brasil está atrasado ou adiantado na forma como é o nosso Correio. O nosso Correio é como a gente necessita que ele seja. Mas no mundo, a gente diria que a maior parte dos países tem um regime de monopólio. É a primeira lição que a gente pode tirar. O que é esse monopólio? Esse monopólio é quando uma empresa pública ela tem um serviço que só ela pode prestar em exclusividade, para que, por outro lado, ela tenha alguma margem de lucro para poder oferecer aquele serviço em todos os lugares. É o que acontece com o Correio Brasileiro. Então, o monopólio postal nada mais é do que só os Correios podem oferecer o serviço de cartas, serviço de segmento mensagem, mas com isso ele consegue oferecer o serviço naqueles lugares que não são lucrativos. Isso é a realidade na maior parte dos países do mundo. Então isso foi uma das coisas que eu fui investigar na minha pesquisa. Estava interessado em saber se era verdade o argumento de que, a tese de que o Correio Brasileiro estaria, do ponto de vista normativo, atrasado. Essa lei do monopólio postal ela é uma lei da década de 1970. Só que quando a gente foi fazer mapas do regime normativo, a gente viu que o sistema de monopólio ele é a realidade na maior parte dos países do mundo. E não só isso, ele é a realidade na maior parte dos países semelhantes ao Brasil. Semelhantes em quê? Em tamanho da economia e em tamanho do território. Vou dar exemplos. Índia, África do Sul, México, Turquia, ou países inclusive mais robustos como a China, todos eles aplicam o sistema de monopólio postal. A livre concorrência é uma realidade na minoria dos países do mundo e especialmente em países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Japão, países com uma economia muito diferente e um território também. Fazer uma logística de correios na Suíça, por exemplo, é muito diferente de fazer uma logística de correios no Brasil. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar. Uma segunda lição que a gente tira dos correios no mundo é que os países que são grandes economias e economias fortes protegem as suas empresas públicas de correios. Isso é muito interessante. Por exemplo, se por um lado as grandes empresas interessadas em comprar os correios públicos no mundo todo são empresas sediadas nos Estados Unidos e na Europa, como FedEx, UPS, DHL, por outro lado, nesses países, como Estados Unidos, por exemplo, eles continuam tendo a sua empresa pública.